É a minha provocação de trazer o texto bíblico aqui, apresentar a Bíblia não como palavra de Deus, mas como um texto histórico, no grego, aí você vê que, como você não vai acreditar nisso aí? É contra a inteligência não acreditar. Tem que ser mais burro para ser certo. Tem pessoas assim em vários lugares do Brasil, e que eu vou passando, né, informações, que vai pegando, a gente vai passando para eles assim, né? Que eles, sabe? Quanto mais você vai passando para as pessoas, mais isso você vai Cristo não ressuscitou. Isso. É vã Toda a nossa pregação. Porque tem gente que é sedenta assim, de conhecimento, de aprofundar um pouco mais. Tem gente que, eu já tenho pessoas que você passa para elas assim, e não faz diferença nenhuma para elas. Agora, você vê, né? Você está falando do Cristo. Se Cristo não ressuscitou a nossa fé, vai naquela palestra lá na sua igreja, Giovanni. Se a fé é acreditar a partir de evidência, essa evidência é furada. Então não é fé. Exatamente. Muito bem, então. Fé é suprarracional. Suprarracional. Sem a razão não tem fé. Você estava falando ali agora, né? Se a razão humana, para ela aceitar Deus e tudo que vem de Deus, a razão humana tem que estar absorvida pela fé. Se ela está desassociada da fé, então ela não vai acreditar. Aí a gente cai no humanismo, no racionalismo, né? O ofício real. Na qualidade de segunda pessoa da Trindade Santa, o Filho Eterno, Cristo, naturalmente comparte o domínio de Deus sobre todas as suas criaturas. Seu trono está estabelecido nos céus e seu reino domina sobre tudo. E uma coisa importante aqui, eu não sei se eu falei naquele último encontro, não existe subordinação na Trindade. Sim. Não existe. Por que que às vezes nós cristãos entendemos que o Pai está acima, o Filho está no meio e o Espírito Santo está abaixo? Porque nós usamos o contexto de família na nossa experiência humana. Nós não podemos usar a mesma coisa para Deus. É a mesma coisa. Eu não sei, eu não consigo entender por que Deus me ama. Claro, você está querendo olhar o amor do ponto de vista humano para entender Deus. Você não vai entender nunca. Então, as nossas considerações sobre Deus têm que estar dissociadas das nossas considerações humanas. É a mesma questão que a gente fala se Deus existe. A pergunta é errada, porque Deus de fato não existe. Porque o que é existir, Márcio? Algo criado, né? Algo criado. Então, algo criado existe. Agora, se Deus existe, então alguém criou Deus. Quem? Aí a gente entra no gnosticismo. Então, Deus não existe, Deus é. E aí os teólogos, o Lutero principalmente, vai dizer que Deus é totalmente o outro. Não tem nada a ver com a gente. A nova visão da psicologia hoje fala que para nós existir é a gente se mexer. Então só pode existir o cara que se mexe, o cara que tem vida, o ser que tem vida. Agora, a partir desse princípio, então Deus não existe, Ele é. Então nós existimos. Então, por que a gente pergunta se Deus existe? Porque na nossa experiência humana, a gente só está acostumado com coisas que existem. Porque a gente vive num mundo que existe, que foi criado, relacionando com pessoas que foram criadas, com animais que foram criados, com plantas que foram criadas, com tudo que foi criado. Então tudo que é criado existe, mas não é a mesma palavra para Deus. Aí que está o erro da gente querer subordinar a Trindade. Porque o conceito de família de Deus não é o nosso conceito de família. O conceito de família que nós temos é o conceito de uma família caída. Então, para a família não se autodestruir, Deus subordinou o pai, porque você não vê isso em Adão e Eva, você vê os dois a mesma coisa. Você não vê subordinação em Eva antes do pecado. Pelo contrário, o próprio texto vai dizer que Deus criou uma auxiliadora idônea ou igual. Do lado. Ou igual. Depois do pecado é que Deus fala: o seu desejo será para com o teu marido e ele te governará. Então a hierarquia só existe na família depois do pecado. Depois da natureza. Depois da natureza que se corrompeu. Então, por isso que o contexto de família com subordinação ela é importante na nossa história caída, porque ela permite que a gente não se autodestrói. A gente não se autodestrua. Mas entre a Trindade não é assim.
Eles são 3 em 1 e são um só. Então, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo, mas não há subordinação, não há obediência no sentido de que eu vou obedecer porque Ele é maior. A obediência que Cristo tinha com Deus era uma ação movida por amor, não por subordinação. Numa relação perfeita. Numa relação perfeita, não por subordinação. A obediência de Cristo é diferente da nossa. A nossa obediência é por subordinação. A obediência de Cristo era por relacionamento. Por amor. Eu obedeço por amor. Agora, a nossa obediência é por subordinação. Eu preciso obedecer. Cristo não precisa obedecer. Ele obedece por amor. Eu é que preciso obedecer. Cumplicidade. Entendeu? Bem, então não há subordinação na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma coisa só. São co-iguais. E aí... Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Filho. Agora, então, na qualidade de segunda pessoa da Trindade, isso aí é o que a teologia vai dizer, não é a Bíblia que diz, né? A Bíblia não chama segunda pessoa da Trindade, chama o Filho, mas o que não está errado se falar segunda pessoa da Trindade. Segunda pessoa da Trindade, a matemática da Trindade não é a matemática nossa. Na matemática nossa, se você colocar mais 1, vira 4. Se você tirar 1, vira 2. Mas não tem como você fazer isso com a Trindade, porque elas são inseparavelmente unidas. É 3 sempre eterno. Né? Então, Cristo reina com Deus. A gente viu na última aula que o fato de estar sentado à mão direita de Deus é uma linguagem humana para o ser humano entender como é que é esse reinado. Mas não que necessariamente Cristo está aqui. Deus está aqui, Deus está aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo está onde? A Bíblia não fala do Espírito Santo. Ele está reinando? Não, ele é só o servo da Trindade. Graça e paz, meu povo. Obrigado. Fala, crente. Você pode trazer os copinhos, cara? Vocês acordarem na aula do... Do abençoado. Aí, ó, eu prometi, tá aqui. Ei, você pode trazer aquele copinho lá? Então, na Trindade, você não quer colocar essa garrafa no lugar que não precisa ficar passando, né? Essa ideia de estar à destra do Pai. Bota ali em cima dele. Está comigo que nada. Essa questão da Trindade, de que o Filho está à destra, né? É João, capítulo 1. Aham. É no sentido de autoridade, né? Isso. Mas é no sentido de autoridade do ponto de vista humano. Para a gente entender o que está acontecendo ali. Porque, na verdade, os 3 reinam. Para racionalizar isso. Para racionalizar isso. Então aí, aliás, a Bíblia, ela, por isso que eu falei no começo do nosso encontro aqui, ela não é um livro religioso, meu. Ela é um livro que fala de um rei, um reino e seus filhos, seus súditos. Então, essa ideia que Cristo reina, não é que ele reina do lado do Pai, não, é para nós termos a compreensão do que é esse reinado à mão direita de Deus. Ok? Não que ele está lá sentadinho do lado direito, não. É uma... Ó, esse menino vai pro céu, hein? Vai. E outra coisa, que o direito é levar acompanhante. Glória a Deus. Aí são isso. 3 já foram embora, já. Minha sogra morou Olha, eu por vou 25 colocar anos. melhor. Isso, morar a sogra com a gente 25 anos, você dá direito aí pro céu e O levar cara tem que ser campeão. 15 anos. É verdade. É muito amor à esposa. Obrigado. Eu vou puxar, eu tenho uma foto da minha sogra na carteira. Então, dentro dessa perspectiva de ofício real, reinado espiritual, Isaías 9,6, porque um filho se nasceu, porque um menino se nos deu, Nasceu, um filho se nos deu. e o governo, Sobre seus ombros. e o seu nome será? Eterno. Então veja, Cristo tem um reinado espiritual. Todos esses textos aqui que a gente está considerando são textos que se abordam a questão do reinado espiritual de Cristo, né? Interessante, né, essa questão, porque o Cristo, depois que assume a forma humana, na forma humana ficará para sempre. Glória a Deus. Aquelas canções, lá verei, né, tal, tuas mãos, é verdade. É isso aí mesmo. Deus homem. Deu, né, para sempre lembrar essa questão. Continuando aqui a leitura, Giovanni, por favor.
O reinado espiritual de Cristo é o seu governo real sobre o regnum gratia, isto é, sobre o seu povo ou sua igreja. Isso, só um instantinho. Tem três, a teologia separa três naturezas de reino de Cristo. O primeiro é o regnum gratia, ou o reino da graça, ou a igreja. A igreja é o reinado de Cristo. Nós, olha lá que a Bíblia não é um livro religioso. Nós somos súditos deste reino. Continue. É um reinado espiritual porque se relaciona com uma esfera espiritual. É o governo mediatário estabelecido nos corações e nas vidas dos crentes. Ademais, é espiritual porque leva direta e imediatamente a um fim espiritual, a salvação do seu povo. E finalmente, é espiritual porque administrado não por força ou por meios externos, mas pela palavra e pelo Espírito, que é o Espírito de verdade, de sabedoria, de justiça e de santidade, de graça e misericórdia. Esse reinado revela-se na reunião da igreja e em seu governo, proteção e perfeição. Eu acho isso fantástico. Lindo. Eu acho extraordinário isso aí. Cara, esse Coisa reino, linda. esse reinado de Cristo com a sua igreja é a coisa mais perfeita que tem. O reino de Deus não está aqui ou acolá. O reino de Deus está. Então, o que é o reino de Deus, Kelly? É o governo dele. A partir dos corações. A partir dos corações. Fazer esse povo, meu povo entender bem isso aí. Falar nisso, aqui no CETEL, a partir de agora, próximo semestre, nós vamos ter uma matéria só sobre o reino de Deus. Nós vamos um semestre inteiro só sobre o reino de Deus. Talvez eu até vou trazer essa matéria para as terças-feiras. Pô, legal, né? Pô, seria legal também fazer um curso de escatologia, né? Bom, fazer a gente faz. Duvido, galera. Viu, pessoal? Luterano. Viu? Eu estou pensando, a Kelly me perguntou, né? Eu estou pensando em trazer essa matéria reino de Deus para cá, porque, gente, vai transformar a sua vida. Amém. Transforma. Eu lecionei quando eu estava pastor em 2012, o último ano que eu pastorei a igreja local. Eu fiquei 1 ano e meio na escola dominical. Eu produzi um material, inclusive é um material que eu vou usar aqui. Eu fiz uma adaptação para a questão acadêmica. Esse material transformou a igreja que eu pastoreava. De várias pessoas, de um testemunho de uma senhorinha de 76 anos, que chegou para mim na metade do curso que eu estava ministrando lá na igreja. Ela disse assim: ó, tenho 76 anos de vida. Hoje eu me sinto no reino de Deus. Transforma. Se você ensinar bem o reino de Deus, você não precisa mais pregar sobre amor, sobre dízimo, sobre perdão. Você não precisa mais. Elimina tudo isso. É a visão de reino. Você muda a visão. Então, para que você vai se desgastar falando sobre perdão? Quem está no reino e o reino está na pessoa, ele não tem problema com isso. Automático. A pessoa faz por... Exatamente. Faz porque faz parte do estilo. É o governo de Cristo. Dinheiro é um detalhe. Dinheiro é um detalhe, por exemplo. Justiça é a base desse reino. Exatamente. Onde está a constituição do reino? Não é um livro religioso, nunca foi. Você quer saber como se viu o rei? Está aqui a Constituição. É fantástico, cara. E é o maior desafio nosso, né? Inclusive, eu estou pensando seriamente em trazer esse curso para as terças-feiras. É mesmo. Para a gente ter essa noção de reino de Deus, ok? Ok, aí esse curso Reino de Deus, depois que você estudar bem aqui com todos os textos, com todas as argumentações, com todas as informações, você pode plantar na tua igreja. Mas assim, não é para fazer com tempo. Aqui a gente faz com tempo porque nós temos tempo para terminar. Na igreja não precisa. Eu estudei 1 ano e meio. Você pode estudar 2 anos, não tem problema. Porque não é um assunto repetido. Não é 1 ano e meio de repetição, é 1 ano e meio de coisas novas. Eu fiz uns videozinhos sobre essa Na temática. verdade, a igreja nunca mais é a mesma. Nunca mais. 10 vídeos. 10 vídeos sobre essa temática do reino de Deus. Dentro de uma ênfase escatológica. Claro. Foram 67 vídeos escatológicos. Rapaz. E 10 só sobre o reino de Deus. Sim. É isso. Imagina quanta riqueza nisso aí.
pra você, aí eu ainda chego lá. Manda pra nós, Agora, falando do outro reino, da natureza do reino, a relação do regno potentiale com o regno gratiale. Leia para nós ali, João, por favor. A relação do regno potentiale com o regno gratiale. O reinado de Cristo sobre o universo é subserviente ao seu reinado espiritual. Ó, isso que o João leu é uma coisa que a igreja quase não sabe. A igreja quase não sabe. Você sabe aquela história? Se o elefante soubesse a força que ele tem, ele não se deixaria ser amarrado por qualquer corda. Se a igreja soubesse o poder que ela tem, ela não seria de maneira nenhuma refém de circunstâncias e de situações. Senhor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Fala. Será que essa questão do reino, como é que eu posso formular aqui a pergunta? O reinado de Cristo sobre o universo, certo? Do ponto de vista, será que o senhor acha que a igreja ela tem dificuldade de relacionar o reino de Deus, o reino sobre o universo, Sim. com o reinado espiritual dentro da igreja, nas coisas ordinárias da vida? Você acha que a igreja não consegue entender isso? Não. Sabe por causa de quê? Não sei se eu formulei a pergunta Não. certa. Democracia. O que está impregnado na mente e na cultura nossa? Democracia. Não, Renato. E todos foram condicionados. É porque eu observo, a igreja não consegue viver no ordinário Por da quê? vida isso. Por que não? Porque nós estamos empanturrados de democracia. Por que a igreja não entende o reino de Deus? Porque ela tem uma mente? Cultura democrática. O poder da democracia vem de quem? Do povo. Precisa dizer alguma coisa? Mas como que a igreja tem dificuldade? Por isso aqui, pastor Não Márcio. consegue colocar Pastor Márcio, se você pregar o reino de Deus, se você pregar o reino de Deus num país ou numa ilha que tem rei, eles vão absorver. Mas se... Eu comecei a te responder a pergunta. Na democracia, o poder vem do povo. No reinado, o poder vem do rei. Numa democracia, eu faço o que eu quero. No reinado, eu faço o que o rei quer. Numa democracia, os representantes tecem as leis. No reinado, o rei é a lei. Por que a gente não entende? Por que tem esse problema? Rapaz, como que o povo tem dificuldade? Por isso aqui, ó. A democracia instiga a rebeldia. De colocar o reinado de Cristo no ordinário da vida. Por isso que a igreja, não, ela olha para o reino de Cristo de uma forma romântica, mas não olha para o reino de Cristo como uma realidade urgente, prática. Na vida da igreja. Por causa de quê? Cultura democrática. Por causa da cultura democrática. Eu não estou falando que eu sou contra a democracia. Eu estou dizendo que o pensamento democrático dentro da igreja entra em conflito. Como é que você vai dizer que Cristo é o... Por que as pessoas não entendem que Cristo é o cabeça da igreja? Porque eu sou democrático. Entendeu? Aqui. Para você ver como que a ideologia social, por a gente estar imergido na ideologia social, entra em conflito com a nossa fé. Entende? Mas isso aqui é assunto para rir. Se converter um inglês ao cristianismo, Ele entende perfeitamente. Se você chegar para um espanhol, que também lá tem o rei, né? Falar sobre o reino, eles vão entender. Mas se você falar de reinado nas Américas, não funciona. É mais fácil um europeu entender reino de Deus do que um ocidental da América entender reino de Deus. E a igreja compreendeu hoje. Se você vai nos países comunistas que tem ditadores, se você ia falar sobre reino, ele vai ter uma noção que é um que manda. Só que na ditadura não tem amor e no reino tem amor. Mas ele vai ter noção do que é obedecer a um comando. Agora você falar de reino de Deus nas Américas, o berço da democracia, não vai, cara. As igrejas ficam assim, ó, patinando. Continua, João. É incumbência de Cristo como Rei ungido estabelecer o reino espiritual de Deus, governá-lo e protegê-lo contra as forças hostis,
Ele tem que fazer isso no mundo que está sob o poder do pecado e tendente a opor-se a todos os esforços espirituais. Eles não podem derrotar os seus propósitos e são constrangidos a prestar serviço sob o governo. Exatamente. Então veja, esse texto aqui é fantástico, esse texto que o João leu, né? A igreja, né, a incumbência de Cristo como rei estabeleceu o reino espiritual de Deus. Então você olha na oração, venha o teu reino, e não diz que eu vá para o teu reino. Observou isso na oração? Venha o teu reino, ou seja, na oração, o cristão que já está no reino de Deus, está orando para que o governo de Deus venha à terra. Como é que o governo de Deus pode chegar à terra? Pela pregação do evangelho do reino. Qual é o evangelho? O evangelho significa boa nova. Qual é a boa nova? Que eu posso participar do reino de Deus. Né? Por isso que é o evangelho do reino. Eu lembro que eu falei para vocês, eu não sei se eu falei aqui, qual é a diferença entre reino e império. No império, o imperador, ele conquista a lealdade dos súditos no poder da espada, na força. Então, no império, o rei, ele invade uma coletividade e se torna rei na força. No reino, não. No reino, você pede para ele ser rei. Você conquista os corações. Então, no império, o reino vem de fora para dentro. No reino, vem de dentro para fora. Por isso que você vai ver em Pedro que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Porque o reino é por amor, império é por força e morte. Império opressor. Império é opressor e reino é abençoador. Essa é a grande diferença entre reino e império. E como tem império, muitas igrejas. Exatamente, tem muitos impérios. Mas muitos. Uma relação imperial. E vou dizer mais. E não é só falar de igrejas, de comunidades que o pastor começou. Até igrejas tradicionais, batistas, presbiterianas, luteranas, tem determinados pastores que transformaram o ministério dele em império, que ele não sai de lá, nem se o presidente falar que ele vai sair. E se ele sair, ele abre outra igreja e arrasta até essa parte. E o povo já está condicionado a isso, né? O povo está condicionado a isso. Né? Então é como... Existe diferença entre o cara que é, por exemplo, existe diferença entre o pastor que é o imperador da igreja e tem um outro cara que fala assim, essa visão dele está errada, eu vou sair. É uma coisa. Agora, quando o cara não quer sair e vem uma ordem para ele que ele tem que deixar, é o que? Ele não se subordina à instituição. Ele vai, são duas rupturas diferentes. Uma ruptura é porque eu não concordo com esse tipo de ministério. Ele quer ser o império, ele manda mais que Deus. Ele não é o reino de Deus que tem aqui, é o império do pastor. E ele é tirano, geralmente ele é tirano, ele compra as pessoas, ele corrompe as pessoas, ele faz tudo educado para vocês. Já viram isso? Olha, João, eu preciso do teu apoio, você é um cara que tem muita influência na igreja, você vai ser meu presbítero. Comprei ele. Ô Márcio, você é um cara que você tem influência ali com a juventude, cara, eu vou colocar você líder dos jovens. Eu comprei você, isso é corrupção. Para o cara sustentar o seu império, ele corrompe. Aí tem o Zé que fala assim, não, o Irã não está direito não. O Irã está tratando isso aqui como império, não como reino de Deus. Eu não quero continuar mais aqui. Aí aí o Zé fala assim, não, eu também não concordo com o Irã não, Zé. Está errado esse negócio aí. Aí ele fala, não, eu também não concordo não. Aí o Sidney fala, não, eu também não concordo não. É outra decisão. Aí o cara sai porque não concorda com o estilo que está lá. E vamos abrir a nossa igreja. E aí o que eu vou fazer? Aí o que eu vou fazer? Ok, vocês não quiseram me aceitar. Então eu vou fazer tudo para acabar com vocês. Aí vocês se tornam meus inimigos. Meu Deus, isso é falta do quê? Reino de Deus no coração dele. Eu costumo dizer que são duas mentalidades, né, na igreja. A mentalidade de reino e a mentalidade de feudo. De vassalagem. De vassalagem. Eu vou escrever uma Que aqui é mandar pro jornal. Vai causar confusão lá, hein, A diferença entre o reino e o império. Isso. Não é o
debaixo do reino de Deus ou do império do pastor? E aí eu não sei o nepotismo. Não, mas é só uma pergunta, você não está acusando nada. Vira um bandar de gato. O que, João? Aí surge o nepotismo, né? Surge o nepotismo. Vira uma cabide de... Eu vou sair da igreja, mas meu filho vai ser o pastor. Linhagem, pai para filho. Exato. Aí, quer dizer, aí sai o pastor porque ele tem que sair mesmo. Aí chega um novo pastor, ele olha para esse novo pastor, está usurpando meu trono. É doença, cara. É doença. É doença o negócio, o cara fica doente. Aí eu vou mentir dele, eu vou tentar desconstruir a imagem dele, eu vou dizer que ele não é um bom pastor, eu vou inventar mentira dele, eu vou dizer que ele não paga a conta, eu vou dizer que ele vem em todo lugar lá, devendo na cidade inteira, eu vou inventar um monte de coisa. É um cara que é doente, ele não está no reino de Deus, ele tem o seu próprio império. Eu conheço um pastor. Feudo. Eu conheço um pastor que ele só não saiu ainda da liderança da igreja porque o filho dele ainda não está pronto. Se o filho dele estiver pronto, ele sai para deixar o filho. Eu tenho um pastor aqui na cidade que é meu amigo, eu brinco muito com ele, vocês conhecem aqui o Osvaldo, né? Muito querido Osvaldo, ele tem a comunidade dele, né? Eu brinco com o filho dele, Osvaldo, eu falo para o filho, Cladinho, teu pai está preparando a dinastia para você. O teu pai, quando você morrer, teu pai já vai deixar uma herança para você. Porque na verdade tem muito pastor que cria o seu império e diz assim, quando eu morrer, quem vai ficar no meu lugar? Meu filho. Não é reino de Deus isso, gente. A não ser, né? Por exemplo, a não ser, né, que o filho, por mérito, vocação, da comunidade. Outra conversa. E aí a própria comunidade reconhece ele como... Não, mas eu estou falando isso. Mas eu estou falando isso. Parte da comunidade, não do pai, mas da comunidade. Não, sim, mas eu estou dizendo isso dentro desse contexto que nós estamos falando de império. Sim, claro. O que é a minoria. O que é a minoria. Infelizmente. E esses A maioria é legado. No meio eclesiástico hoje, em qualquer denominação hoje, isso é... Nepotismo. E quanto maior é a denominação... Só não tem isso na renovada. Não. Isso não tem nada. Só na Batista. Só na Assembleia. Então, porque aí volta lá, viu, o pastor Márcio, vamos acrescentar. Um problema é a democracia, que eu vejo que é o mais grave entre nós. Aí depois tem subprodutos. O pastor tratar a igreja como império dele. O reino particular. Aí o reino de Cristo fica para onde? Apenas uma sustentação teológica, mas não é uma praxis verdadeira. É só um discurso. O reino de Deus aí, João, é um discurso, não é uma prática. É só uma ideia, não é uma verdade. Se torna uma utopia. Se torna completamente, é bonito falar. Mas na prática, quem manda sou eu. E ele vive uma hipocrisia. Total. E o pior, João, o usurpador, porque ele está tomando o lugar daquele que não pode tirar. E aí é um problema, né? Porque quem entende o reino e vive o reino não fica. Não fica. Não consegue. Não vai. Aí dá choque de colisão. O meu pastor está errado. Não é assim. O reino de Deus não é isso. E o imperador também começa a fazer algumas concessões, né? Mas é o que o Giovanni falou. Ele começa a ter vassalagem. Mentalidade de feudo, né? Feudo. Esse feudo é meu, eu tenho supremacia sobre tudo, sobre todos. Inclusive sobre as famílias. Essas almas me pertencem. Entendeu? Mal sabe ele que ele está criando um problemão, hein? Ele está destruindo. Porque eu entendo o reino, vivo o reino, eu vou me desligar. Exatamente. Mas aqueles que não entendem o reino, que se aliam a ele, eles vão, vai chegar uma hora que eles não tem mais para onde ir. Não tem mais para onde ir. Aí eles vão se chocar. E desanimar na fé. Olha os igrejados aí, ó. E aí cada um sai para um canto. Muitos desses desigrejados são pessoas que se decepcionaram com esses imperadores. Aí saem as divisões, né? Para você ver que o assunto do reino vai longe, né? Gente, o reino de Deus, ele começa... Você sabe aquele negócio? Quando você fala, por isso eu estou falando, nós só estamos falando um pouquinho sobre o reino de Deus. Quando você fala sobre o reino de Deus, ele começa a cutucar, não tem como. Ele cutuca mesmo. Ele não é um assunto que é só um assunto. Ele é uma realidade, por isso que ele provoca essa discussão. Quebra paradigma. Quebra para topa. Continuando ali. A relação do regno potentiai com o regno gratiai. Lê para nós, Kelly, por favor. Todavia é necessário distinguir-se reino ou poder. Do poder. Graça, glória, são uniformes quando
a possuir o mesmo Senhor, porém difere. Primeiro, reino da graça, igreja militante, só pertence os que foram justificados pela fé, sendo membros da igreja cristã na terra. 1 Coríntios 15, 1. Reino da glória, igreja triunfante. É a continuação do reino da graça, só que em perfeição. Atos 7, 55 ao 56, 1 João 3, 2. Reino de poder. Deus o revestiu de autoridade sobre o mundo, para que ele pudesse dominar todos os poderes, forças e movimentos do mundo. Assim, Cristo exerce poder sobre os incrédulos ou anjos prostrados, anjos apóstatas e as criaturas irracionais. Entenderam aí as três naturezas de reino que Cristo reina? Ele reina na igreja da graça, não na igreja do R.R. Soares. O reino da graça é a igreja militante, somos nós que estamos aqui no mundo. É esse reino de Deus que está no mundo, né? Nós somos parte do reino de Deus, porque reino é governo. Então, a partir do momento que eu entrego minha vida a Cristo, Ele passa a me governar. E a relação dele comigo é de reino, é de rei e Deus. Ok? Então você vai observar que a fé cristã é mais governamental do que você imagina. Ela é governamental, não é religiosa. Pelo amor de Deus, olha só. Aí vai de novo o seu questionamento, Márcio. A fé cristã é governamental, não é religioso. Porque a religião tem dono. É o imperador que nós estamos falando. Quem não é religioso é do reino, e o reino só tem um rei. Então esse é o reino da graça, a igreja militante. Tem o reino da glória, a igreja triunfante, não triunfalista. Aqui a gente não é triunfalista, aqui a gente é militante. Igreja triunfal ou triunfante é a igreja que já está lá. Hebreus capítulo 12. Ele é rei dessa turma. E a igreja do reino de poder, que é exatamente o mundo que está aqui, que está debaixo do reino de Deus. Quem são? Os incrédulos. Mas os incrédulos não obedecem a Deus. Obedecem. Não obedece no sentido moral, não obedece no sentido de bíblico, nem consciente, mas ele obedece de maneira inconsciente. Como que ele obedece? Através das leis da natureza, né? Através das leis da limitação do corpo. Então ele obedece. E muitas vezes obedece também em algumas ações. Deus fala para o cara assim: eu quero que você vá lá e ajude aquela entidade. O cara é incrédulo, vive com coisa errada, adultério e tudo, mas nessa hora ele sente que deve ajudar aquela pessoa. Ele está obedecendo a Deus, mesmo que não seja nada moral. Você está sendo abençoado por incrédulo? Não, agora na igreja, né? A gente fez um movimento para levantar o ar-condicionado. Rapaz, até ímpio dele. Então, por quê? 30 cadeiras lá da igreja, quem deu foram ímpios. Mas por quê? 30% das. Porque esse sujeito, Giovanni, ele tem que obedecer a Deus. Nem que seja pela lei do dar e receber. Não, ele exatamente. Ele está obedecendo. Dando que se recebe. Esse é o reino de poder. Eu chegaram e falaram assim: pastor Giovanni, eu não sei porque, mas eu estou com vontade de ajudar a sua igreja. Você fala: eu sei porque você está com vontade de ajudar. Você está obedecendo a Deus, Deus está mandando você fazer isso. Você quer tocar, né? Esses dias um cara me ligou do Japão. Aí fiquei 1h30 ouvindo ele e tal, já vi no coração. No final ele falou: pastor, eu tenho visto aí nas redes sociais que o senhor tem começado um trabalho e tal. E eu quero me engajar juntamente com o senhor, pode contar comigo. Aí você começou a falar em língua na hora de louvando a Deus, né? Falei igual a assembleia, irmão, deixa Deus te usar. Mas é Deus usando mesmo, a gente fala brincando, mas é fato. É reino de quê? De poder. Coisa linda. Por quê? Porque na verdade, gente, até o próprio Satanás tem que obedecer ao Senhor. Acabou. E é um cara que eu pastoreei 20 anos atrás, né, gente? Você imagina? O cara lembrou da gente com carinho. Tem acompanhado ao longo desses 20 anos, a gente pelas redes sociais, e de repente Deus tocou ele lá no Japão. Reino de
poder. Reino de poder. Então, as criaturas irracionais, os animais, você não sabe por quê, porque aquele cachorro salvou minha vida. Quantas vezes acontece isso, né? Rapaz, eu estava perdido. Eu já escutei esse testemunho uma vez. Rapaz, eu fui no sítio, não sei aonde, apareceu um cachorro, cara. Não sei de onde apareceu o cachorro. E o cachorro parecia que estava pedindo para me seguir. Não é que eu fui seguindo o cachorro e achei a casa da pessoa. Eu fui procurar o cachorro e não achei mais. Deus usa animais. Sim. Deus usou o cachalote lá. Talvez foi um cachalote que pegou Jonas. Você pega na Bíblia, Deus usou a mula. Deus usou um burro para falar comigo. Não, ele não falou literalmente, mas a ação e a forma que o burro apareceu falou comigo. E por quê? Mudou uma história. Isso é o quê? Reino de poder. Então Deus usa as criaturas irracionais para salvar a nossa vida, para nos ajudar numa necessidade emergente momentânea. Então, gente, Deus move literalmente céus e terra para nos abençoar. Reino de poder. Né? E acabou com a cristologia. Amém? Eu comecei a usar esse negócio. O fim chegou, aleluia. Você começou a usar? Todo final dos PowerPoint eu estou usando agora. Deixando a risada, cara. É o pessoal da... Porque, cara, quando o fim chegou, aleluia. Eu gosto de usar nos meus PowerPoint, o fim chegou, aleluia. Só que eu boto um céuzão assim. Ah, tá. Jesus está voltando. Essa é boa, cara. Amém, meus irmãos? Amém. Então tivemos um semestre